Olá, turma. Bom dia a todos. Na aula de hoje, eu vou apresentar uma nova estrutura de dados chamada lista. Essa estrutura de dados pode ser implementada em diversas linguagens modernas. Então, como aqui na disciplina, nós vamos continuar vendo em C++. A implementação dela em C++, na verdade, não exatamente a implementação dela, mas vamos usar uma implementação já padronizada, já definida pela linguagem C++ e vamos apenas utilizar já ela implementada. Bom, eu vou explicar melhor daqui a pouco. Primeiro vamos entender a ideia da lista em comparação, por exemplo, também com a outra estrutura de dados que eu já apresentei para vocês, que é o array ou vetor. Então, existe uma diferença entre como usar e por que usar cada uma das duas. Bom, no caso do array, ou do vetor, ou do arranjo, nós temos os elementos dentro do vetor e cada elemento ele tem um índice de acesso rápido, onde em uma unidade de tempo computacional eu tenho acesso diretamente a esse dado. Por exemplo, eu preciso do dado que está na quinta posição desse vetor, então o índice de acesso rápido aí ele vai ser o índice 4. Então, com o índice 4 sendo passado para o array, eu consigo acessar o elemento 22, esse dado aqui 22, de forma bem rápida. Com uma unidade de tempo computacional eu chego aqui, eu não preciso varrer todo o vetor para obter este dado. Para trabalhar, para acessar esse dado, ou o último dado, ou o primeiro dado, eu posso acessar qualquer um desses dados utilizando os índices de acesso direto. Bom, no caso da lista não. No caso da lista, para eu acessar o elemento D, eu teria que, sempre que no caso dessa lista simplesmente encadeada, eu teria que começar analisando o primeiro elemento, vendo que esse elemento aponta para o B aponta para o C e o C aponta para o D. Então, para eu chegar no último elemento dessa lista aqui de 4 elementos, eu teria que varrer essa lista inteira para chegar no quarto elemento. Bom, por quê? Porque a lista ela vai funcionar de forma diferente do vetor, é outra estrutura de dados. O que caracteriza uma lista, por exemplo, simplesmente encadeada, é que dado um elemento, eu sei quem que é o próximo elemento. E eu também, se ela, por exemplo, fosse duplamente encadeada, ou seja, tivesse um apontador do B para o C e do B para o A, eu poderia saber também, dado um elemento, eu sei quem que é o próximo e também eu sei quem que é o anterior. No caso dessa lista, simplesmente encadeada, eu sei, dado um elemento, eu sei quem é o próximo, mas eu só consigo obter essa informação direta. Bom, eu não consigo do A pular para o B direto. Mas isso aqui então seria algo ruim em comparação com o vetor? Bom, neste ponto sim. Porém, tem vantagens. A primeira vantagem da lista em relação ao vetor é que, no caso do vetor, temos que definir um tamanho para ele. Então, o vetor ele sempre vai ter um limite de elementos. E claro que, além do limite matemático, digamos assim, tem também um limite do hardware, ok? Mas supondo que algo hipotético, algo irreal, um hardware sem limite de memória, por exemplo, eu poderia, mesmo eu tendo uma memória infinita, eu teria que definir um tamanho fixo para esse vetor. No caso da lista, não. O caso da lista, eu posso ir encaixando os elementos nessa lista até atingir o limite do hardware ou um limite do compilador, enfim, ou algum outro limite computacional ser atingido, mas teoricamente isso aqui poderia ser infinito. Eu poderia ter infinitos elementos encadeados sem depender do tamanho máximo da linguagem, do hardware, enfim. Beleza. Então eu tenho a construção da lista, onde eu tenho a cabeça da lista apontada para o primeiro elemento. Então o início da lista eu teria como se fosse um apontador para o início dessa lista.
Então, cada elemento da lista vai ter o dado e vai ter um apontador para o próximo elemento, no caso de uma lista simplesmente encadeada. Então, por exemplo, aqui eu desenhei uma outra lista, então aqui a cabeça da lista, o head ou a cabeça da lista, eu tenho apontada para esse elemento. Esse elemento aqui seria uma lista de inteiros, né? Então, cada elemento ele contém o dado, que é um valor inteiro, e o outro valor seria um apontador para o próximo elemento. Então aqui eu tenho, por exemplo, 20, o apontador para o próximo elemento. Então o próximo elemento contém o inteiro 50 e um apontador para o próximo, e isso até que o último elemento ele vai ter o dado propriamente dito e um apontador para null, para vazio, para indicar o fim da lista. Então eu tenho aqui a cabeça da lista e tenho aqui o fim da lista. Então, hipoteticamente, eu poderia ter infinitos elementos aqui. Então, eu não teria limite do tamanho da lista. Claro que é óbvio que vamos ter alguma limitação, né, em memória, enfim. Mas a ideia por trás dessa lista primeiro, não ter essa limitação, né, hipotética de quantidade de elementos, igual no caso do vetor. Porque no caso do vetor, se eu quiser colocar mais elementos aqui, eu teria que criar um novo vetor, copiar todos esses elementos para o próximo vetor e assim continuar povoando esse novo vetor de tamanho maior. Já aqui não, eu poderia inserindo elementos até atingir algum limite físico, né, do seu equipamento. Bom, muito bem. Agora nós temos uma diferença, né, de questão de quantidade de elementos, né? Aqui é fixo, aqui é variável a quantidade de elementos, a quantidade máxima de elementos, né? Mas além disso, eu tenho a questão dessa lista, ela poder também ser simplesmente encadeada ou duplamente encadeada ou outros encadeamentos. Eu poderia implementar uma lista que cada elemento tem um apontador para o próximo, para o anterior, para o último elemento e para o primeiro elemento. Poderia ter. Então, poderia ser também que o último elemento aponte para o primeiro. Então, poderia ter uma lista circular. Então, eu poderia ter diversas implementações dessa ideia de lista. Bom, além disso, temos alguns problemas. Por exemplo, no caso do vetor, tem outras diferenças, né? No caso do vetor e no caso da lista, se eu quiser inserir um novo elemento no começo dessa estrutura de dados, dessas duas estruturas de dados, vai ser algo que vai impactar de forma diferente em cada uma das duas formas de implementação da escolha da estrutura de dados. Ela vai ser boa em um caso e vai ser ruim em outros casos. Nenhuma estrutura de dados ela é 100% perfeita para todas as situações. Bom, a situação de chegar um elemento no começo de uma lista e chegar um elemento no começo de um vetor. Por exemplo, caso eu queira inserir um novo elemento como primeiro elemento dessa lista, é mais fácil no caso de uma lista do que no caso de um vetor. Porque olha só, eu poderia simplesmente pegar aqui selecionar. Eu poderia simplesmente pegar esse apontador aqui que está apontando para a cabeça da lista e ao invés de apontar para aquele elemento, eu vou apontar para esse daqui. Então agora a cabeça da lista ela vai estar apontada para esse elemento aqui. Posso definir aqui o dado que chegou, é o dado 77. Então basta eu trocar o apontador inicial para esse elemento e depois colocar o apontador desse elemento que acabou de chegar para o próximo, para o antigo primeiro elemento. Então eu consigo fazer isso aqui muito rápido,
de forma muito em duas unidades, né, de tempo computacional, aponto isso daqui para cá, e pego esse pontador e aponto para o próximo elemento, o primeiro elemento da lista. Bom, de quem esse pontador estava apontado, que eu já teria a referência do primeiro elemento da lista anteriormente, então eu aponto para cá e aponto a cabeça da lista para esse novo elemento que chegou. Então é muito rápido. É muito rápido em comparação a quê? Em comparação ao vetor, porque se eu precisar inserir um primeiro elemento nesse vetor, digamos que esse vetor tenha mais uma posição vaga, né? Mas aí eu teria que copiar o penúltimo para a última posição, o antepenúltimo para a penúltima, ou seja, eu teria que copiar todos os elementos para frente, para a próxima posição, e aí sim colocar esse 77 no início do vetor. Então, demandaria um tempo e processamento maior do que no caso da lista, no caso de um novo elemento chegando na primeira posição da lista. Então, dependendo da situação, a lista pode ser melhor ou pior do que o vetor. Então, existem pontos positivos e pontos negativos em cada uma estrutura de dados na computação. Bom, agora vamos ver como funciona a lista em C++. Nós não vamos implementar essa lista do zero, que essa não é uma disciplina de estrutura de dados. Então, nós vamos usar uma lista já disponível pela biblioteca padrão do C++. Então, vamos fazer aqui um exemplo simples que seja somar todos os elementos de uma lista. Então, eu vou ter uma lista de inteiros, por exemplo, ou uma lista de ponto flutuante, uma lista tanto seja de float ou de double, e eu quero somar todos os elementos dessa lista e imprimir na tela o resultado. Bom, nós já fizemos isso com vetor várias vezes ao longo dessa disciplina. Vamos fazer agora usando lista. Muito bem. Então, eu vou utilizar aqui a lista já implementada de C++. Então, para isso, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que escrever aqui list, né? E entre esse menor e maior, eu vou colocar aqui dentro o tipo de dado que eu quero lá dentro da lista. Por exemplo, se fosse uma lista de números reais, eu poderia colocar float, poderia colocar double, poderia colocar long double. Muito bem. Se eu quisesse uma lista de string, eu colocaria string aqui dentro. Uma lista de boolean, eu colocaria bool. Uma lista de char, eu colocaria char. Bom, nesse caso, eu quero fazer um somatório de uma lista de inteiros, então eu vou colocar int. Muito bem. Então, o nome da lista eu poderia colocar L1, ou poderia colocar lista 1. O nome não importa, eu poderia colocar X. O nome não importa. É claro que é bom colocarmos um nome que faz mais sentido, como o nome da nossa lista, a lista de inteiros, ok? Lista de números inteiros, de valores inteiros, de dados inteiros, ok? Aí fica a critério de cada um. Vou colocar aqui, lista de inteiros. Agora, eu vou colocar também, eu tenho que definir um iterator. IT, eu poderia colocar iterator Y, iterator Z, o nome não importa, mas por padrão usa o IT. Então, este IT aqui é um iterator para eu conseguir percorrer a lista. Então, esse iterator ele vai ser utilizado de forma similar àqueles índices de acesso direto ao vetor. Porém, não funciona exatamente igual. A ideia não é que funcione como um índice de acesso rápido, mas é para ter algo similar para facilitar a programação. Muito bem. Então, aqui definido a lista de inteiros, né, a lista de inteiros do tipo int, eu vou criar também um iterator para percorrer essa minha lista, todos os elementos que estão dentro da minha lista, e ele tem que ser do mesmo tipo da lista. Então, se eu tiver várias listas com tipos diferentes, eu preciso de vários iteradores de tipos diferentes. Se
Se eu tiver 3 listas e cada lista tem um tipo diferente, eu preciso de 3 iterators para percorrer 3 listas de tipos diferentes de dados, tipos de dados diferentes. Por exemplo, um iterator para inteiro, um iterator para string e um iterator para boolean. Muito bem. Então, nesse momento agora, eu vou pedir para o usuário entrar com a quantidade de elementos, ou então, na realidade, eu nem vou precisar pedir que o usuário entre com a quantidade de elementos, porque como a lista ela vai suportar, entre aspas, né, uma quantidade infinita de dados, é claro que vai ter algum limite do hardware ou da linguagem, mas teoricamente, né, na teoria, teria um limite infinito, né? Diferente do vetor, que a gente tem que definir um tamanho máximo, aqui a gente não tem um tamanho máximo definido. É claro, como eu disse antes, vai ter um limite, né? Tudo não existe infinito na computação. Bom, então eu posso fazer aqui um while. Só para fazer uma entrada de dados. Muito bem, então eu posso declarar aqui um int x e sem x. Bom, agora claro que eu poderia fazer isso aqui de várias formas, pedir para o usuário entrar com a quantidade de valores primeiro, enfim, mas eu quero fazer de outro jeito. Eu quero coletar um dado e depois perguntar para o usuário existem mais valores? E o usuário vai responder. Isso aqui vai ser uma resposta do usuário. Eu poderia fazer essa resposta só com S ou N, então posso chamar char resposta. Então essa minha resposta é um char. Então eu poderia iniciar esse char aqui com o valor de n. Então se o usuário digitar o valor de s, então se resposta for igual a s minúsculo ou resposta igual a s maiúsculo, eu iria repetir essa entrada de dados várias vezes. Por exemplo, eu poderia colocar alguns outros dados, mas veja que antes de compilar isso daqui de forma correta, eu preciso incluir mais uma biblioteca, que é a biblioteca de lista, né? Include a lista de C++, eu preciso incluir essa biblioteca para poder usar a lista de C++. Então, veja que no momento ele não vai entrar na primeira execução do while, porque começamos com n. Se começarmos com n, seria mais interessante fazer um do while do que um while. Bom, então poderíamos mudar isso daqui colocando um do while. Então ele vai pedir uma vez para o usuário entrar e depois checar essa resposta. Se essa resposta for diferente de S e minúsculo e maiúsculo, ele vai pedir de novo.
Então, por exemplo, entre com o valor 10. Existem mais valores? Se o usuário digitar qualquer coisa que não seja o S, ele vai parar de coletar esses valores. Então, 10, S, 20, S, 30, ele vai ficar digitando até o usuário digitar N, por exemplo, e termina. Muito bem. Eu poderia tirar esse endline daqui para ficar um pouco melhor, né? A visualização. Dá um espaço aqui. E aí, entro com o valor 10. Pronto. Existem mais valores? N. Não, então só o 10. Novamente. 10. Existem sim. 20. Sim. 30. Sim. 40. Não. Então, coletei lá. Coletei ainda não, né? Eu obtive, né, os dados do usuário e fiquei sobrescrevendo essa resposta. Porém, e também o x. Porém, tanto o x quanto a resposta, cada vez que esse do for executado, eles vão ser sobrescritos. No caso do valor, eu não quero que seja sobrescrito apenas o valor de x. Eu quero jogar esse valor lá para minha lista. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer que a lista de inteiros, ponto. Veja que quando eu der ponto, eu vou ter acesso a várias funções, aqui, vários métodos desse objeto, porque na realidade nós ainda não estudamos sobre classe objeto, algo que vamos ver mais lá na frente, mas é como se algo tivesse várias funções anexadas a ele. Então esse objeto tem, por exemplo, uma função aqui, ó, essa lista nossa tem uma função de insert. Essa função de insert eu posso, por exemplo, passar o valor de x. Só que, além de passar o valor de x, se observarmos, ele pede primeiro uma posição, que é o iterator da lista, ou seja, você vai passar a posição e depois vai passar o valor que você quer que seja inserido ali na lista. Bom, então, o que eu vou fazer? Antes de mais nada, eu vou pegar o nosso iterator e vou apontar este iterator para a primeira posição da lista. Bom, então esse meu iterator, ele vai receber a nossa lista de inteiros, ponto, o início da lista. A posição do início da lista que é obtida a partir dessa função begin, que está anexada a todas as listas, a todos os objetos de lista. Muito bem, então agora eu vou passar esse iterator, vírgula, o valor de x. A cada vez que eu ler, eu vou passar esse valor lido para a lista. Então eu vou inserir dado a dado. Esse nosso x seria como um dado temporário, né? Um valor temporário, eu poderia chamá-lo de temp. Então 10. Bom, continuando então a execução. 10, S, 20, S, 30, S, 40, S. Aí existem mais valores? Não, não existem mais valores. Pronto. Então eu tenho esses valores agora dentro da lista de inteiros. Então para exibir esses elementos, eu posso criar outro iterator, um iterator 2. Depois eu vou comentar por que eu estou criando outro iterator. Posso fazer um for
onde o meu iterator 2 ele vai começar apontando para o início da lista de inteiros, novamente do início, até que o iterator 2 seja diferente final da lista. E, além disso, vou dar um iterator 2, mais. Aí veja bem, eu vou imprimir os elementos dessa forma. Bom, então 10, S, 20, S, 30, S, 40 e aqui é não, né? Existem mais valores não. 10, 20, 30, 40. Como funcionou essa mágica? Vamos entender então este código. Bom, o iterator principal, inicialmente eu coloco ele no começo da lista, só que cada vez que eu chamo a função insert, e ele insere um elemento no início da lista, porque eu apontei o it para o início, então ele está começando a inserir esse primeiro dado que chega aqui no x, ele insere na primeira posição da lista. Assim que ele executa esse insert, ele vai dar um deslocamento nesse t para o próximo elemento da lista. Então, ele sempre vai inserir, usar esse insert aqui da seguinte forma. Ele vai estar utilizando o it, porém, como ele está sendo rodado aqui dentro, o it, eu só chamei o it recebendo o começo da lista no início do código. Quando ele entrou aqui, esse iterator ele vai ser deslocado para a próxima posição da lista. Então, cada vez que eu chamar esse t, ele está numa posição diferente do início da lista. Ou seja, da segunda iteração para frente, ele não vai estar no início inicial da lista. Então ele pega o primeiro dado e coloca no início da lista, na primeira posição. Depois esse iterator é modificado para a próxima posição e os elementos vão chegando um a um. Seria algo do tipo que ocorre aqui. Então o primeiro elemento ele é colocado aqui, né? O primeiro elemento é colocado aqui, depois o iterator, que seria inicialmente estaria apontando para o primeiro elemento. Então vamos supor, eu vou apagar isso aqui tudo, eu vou copiar só isso daqui e vou apagar tudo. Então vamos supor que a lista inicialmente esteja vazia, seria algo desse tipo aqui. Então o meu iterator está apontado para o head, eu tenho o iterator apontado aqui para o início da lista na realidade não tem nada. Então assim que chega o primeiro elemento, ele é colocado no início da lista, porque o iterator está apontado para a cabeça da lista. Só que depois o iterator ele vai ser apontado para essa próxima posição, que essa próxima posição, nesse caso, está apontada para vazio, para nulo, né? Porque só tem um elemento na lista. Então o iterator estava apontado para o início da lista, onde o head aponta, entrou o elemento, e aí esse elemento está apontado para vazio. Agora o nosso iterator ele vai estar apontado para o próximo elemento, para onde esse apontador estiver apontado. Então, se chegar um novo elemento, ele vai ser colocado aqui. E o iterator agora vai valer esse valor de apontador aqui. E assim por final. Então, este iterator, ele não está sempre no começo da lista. Ele vai sendo deslocado para o próximo elemento. Muito bem. Então, eu coloco o x sempre
na última posição da lista, neste caso. Entretanto, eu preciso agora criar um novo iterator 2 para começar a impressão do início da lista novamente. Então, eu tenho que apontar para o início da lista, quem que é o primeiro elemento da lista, e aí imprimir todos os elementos. Já já eu chego nessa parte aqui, porque que é o deref, né? Porque que tem esse asterisco. Então eu estou imprimindo todos os elementos do início da lista até o iterator ser diferente do final da lista. Ou seja, até ser diferente do valor. Quando ele é null, ele tem que parar de imprimir. E esse it2++ não é somar um no iterator. Como ele é um iterator, esse mais aqui na realidade tem uma sobrecarga, né? Ele vai, na verdade, não somar um, mas deslocar o iterator 2 em uma posição para o próximo elemento. Então, inicialmente, ele começa na cabeça da lista, né? No início da lista, no head da lista, e aí, a cada vez que ele faz uma impressão do elemento e mais um espaço, né? Ele desloca o iterator para o próximo elemento. Ou seja, o iterator ele aponta para onde o head está apontado, né, da lista, ele aponta para cá, aponta para esse elemento, depois, vamos supor que o segundo elemento aqui é 50, então primeiro ele aponta para cá o iterator, depois o iterator aponta para o 50, ok? Quando ele apontar para null, ele para de imprimir, é o final da lista, certo? Então com isso eu vou imprimir todos os elementos da lista, mas como vocês podem ver, eu coloquei um asterisco aqui, porque se eu faço isso e mando compilar, vai dar um probleminha, porque o Cout não vai conseguir imprimir a posição, o iterator ele é um apontador, ele não vai conseguir imprimir o apontador aqui direto. Eu tenho que usar esse deref, né, esse asterisco aqui, não é multiplicação nesse caso, antes do iterator, para que eu não imprima o iterator, mas que eu imprima para quem o iterator está apontado. O iterator, ele é como se fosse um apontador. É como se fosse um apontador aqui, que ele inicialmente ele aponta lá para a cabeça da lista, né? Que a cabeça da lista está apontado para esse elemento. Depois esse iterator aqui ele aponta para a posição 50 até ele apontar para null, né? O fim da lista. Então ele estaria, o iterator seria o apontador, então você não imprime essa setinha aqui, você não quer imprimir essa seta, você quer imprimir quem essa seta está apontando. E para fazer isso, imprimir quem que essa setinha aqui está apontando, ou seja, eu quero imprimir o 77 e imprimir o 50. Para fazer esse tipo de impressão, eu preciso usar a impressão não dessa setinha, entre aspas, né? Essa setinha entre aspas, né? Porque não é bem uma setinha, é um apontador. Então, eu não vou imprimir o apontador. Analogamente, eu não vou imprimir a setinha, eu vou imprimir quem que a setinha está apontando, quem que o apontador está apontando. Então, quando eu coloco o asterisco aqui antes do apontador, eu vou imprimir o elemento a que esse apontador está se referindo. Então, por isso que eu consigo imprimir o dado propriamente dito, que nesse caso, cada dado é um número inteiro. Cada dado da lista é um número inteiro. Muito bem, então eu imprimo o número inteiro e um espacinho. Depois eu dei uma quebra de linha, mas na realidade seria mais legal eu não ter essa quebra de linha aqui. E aí, podemos fazer aqui, ó, 10, S, 33, S, 77, S, 7, S, 9, S, 0, menos 54, não, aqui agora S, né? S, menos 54, S, menos 20, S, 87, S, 200, e agora não. Então, veja, ó, 10, 33, 77, 7, 9, 0, menos 54, menos 20, 87, 200. Todos os elementos da lista. Então, eu tenho todos os elementos da lista aqui. Muito bem. Só que, na verdade, eu não quero apenas imprimir todos os elementos da lista.
eu posso deixar essa impressão de tela aqui, mas na realidade o que eu quero fazer não é imprimir todos esses elementos, eu quero fazer um somatório. Como são números inteiros, eu posso colocar int somatório, começando de zero, é sempre bom, né? Começar de zero para ele não colocar um lixo aqui. Veja um ponto importante também. Eu declarei a lista e o iterator it como variável global, então eu posso utilizar essa lista e esse iterator em quaisquer outras funções que eu implementar antes do int main. Então, por exemplo, se eu quisesse fazer a leitura ou insert desses valores em uma função, eu poderia fazer sem precisar passar a lista para essa função, porque essa lista ela é global. Muito bem. Depois eu modifico esse código para fazer isso como função. Das duas formas, passando a lista e não passando a lista. Mas isso é outro exercício. Vamos terminar então esse daqui. Eu vou aproveitar o próprio, na verdade já está aqui, né? Aproveitar do próprio for, ao invés de imprimir, o que eu quero é fazer o somatório. Muito bem. Vamos fazer o somatório mais igual ao def do elemento, do iterator. Assim como a gente faz do xi, né, o x0, x1, x2, x3 dos vetores, eu vou fazer o def aqui, para pegar o elemento. Muito bem. E jogar aqui no somatório. O somatório vale sem acentos nesse momento. O somatório vale o somatório. Então, vamos fechar aqui o programa, executar novamente. Entre com o valor 1, S, 10, S, 20, S, 2. Não. Então, 1 mais 10 mais 20 mais 2, 33. Então, eu tenho o somatório vale 33. Muito bem. Então, perceba, se eu quiser acessar qualquer elemento dentro de uma lista, eu posso percorrer a lista, né, com um for, e usar esse deref para o iterator 2, que ele está, nesse caso, acessando cada elemento da nossa lista. Então, eu faço o somatório apenas usando o iterator 2 do início até o final da lista, deslocando ele a cada momento, e dentro do for eu faço que o somatório ele recebe ele mesmo mais cada elemento da lista. E no final eu imprimo o somatório. Muito bem. Então, dessa forma, eu posso trabalhar inserindo elementos ali dentro da minha lista e acessando esses elementos com o deref no iterator. Veja que o iterator ele precisa ser do mesmo tipo da lista para que ele possa apontar para os elementos de forma correta ali dentro. Senão, não vai funcionar. Vai dar um erro. Eu não posso usar um outro tipo no iterator para varrer uma lista em C++. Muito bem. Então, terminamos esse exercício.